a nossa experiência passou por a que a gente chamou de uma espécie de funil, né? Uma espécie de gargalo na informação, né? A informação que saía da direção da empresa, né? Da superintendência da empresa, e que então deveria chegar para todos os outros colaboradores das nossas agências, né? E a gente chamou isso aí de assimetria da informação. A informação não era simétrica, ela era assimétrica. E isso a gente começou a se dar conta em função dos diversos encontros que nós tínhamos com as lideranças hierárquicas formais lá da agência, né, na época, que eram as pessoas que recebiam toda a informação, né? Exemplo, mensalmente elas vinham lá para a superintendência, nós passávamos o dia todo reunidos, debatendo, alinhando, construindo, e então cabia a essas pessoas, ao retornarem para a agência, alinharem isso com a equipe das agências, né? Os demais colaboradores lá. E quando nós, de alguma forma, circulávamos pelas agências ou nas interações que nós tínhamos, a gente via que nem tudo chegava, às vezes muito pouco chegava, né? E a gente começou a olhar para isso e, de alguma forma, pela velocidade que nós vínhamos, pelos desafios que nós tínhamos, a gente, entre aspas, meio que concluiu que dificilmente a gente conseguiria avançar, né, reduzir esse gargalo, tentar ampliar isso, né, reduzir esse funil. Dificilmente a gente conseguiria avançar na velocidade que precisaríamos se nós investíssemos nisso, né? Vamos desenvolver ainda mais esses gestores para que eles possam fazer ainda melhor seu papel. E, na forma que eu vejo, esse foi o principal ponto, assim, o principal gatilho. E aí, nessa carona, assim, desse funil, veio um desenho que na época a gente fez, o Álvaro fez esse desenho, que era um desenho de círculos. Nós nem conhecíamos o Lalu, nem conhecíamos o Reinventando as Organizações, mas a gente tentou criar uma lógica que fosse uma lógica que não gerasse gargalo, que não gerasse funil. Então, de que forma nós poderíamos conversar com todos os outros colaboradores, sem necessariamente... E na época a gente nem pensava assim nessa coisa de mexer nas estruturas, né? Na época o que a gente queria mesmo era poder conversar com essas pessoas e reduzir o gargalo da informação, né? Então, círculos de gerentes de pessoa jurídica, círculos na época, né, as nomenclaturas da época, círculo de gerentes de pessoas físicas, de assistentes, né? As equipes que tem na agência. E esse foi todo o estupim do projeto, né? Tem um lance também, a gente brinca aqui dentro da empresa, que o universo conspira a favor, né? Energia atrai energia. E aí a gente conheceu o Lalu, e aí tudo começou a se conectar, né? Outras literaturas, para falar de outras aqui que são complementares e nos ajudaram muito, o Quinta Disciplina, Organização Dirigidas por Valores, mais recentemente o Motivação 3.0, entre outras, assim, que de alguma forma todas se conectaram para que a gente pudesse fazer de cada um protagonista da sua existência aqui dentro da organização, né? Nós já tínhamos, de alguma forma, uma cultura, assim, de ser humano integral, nós já vimos de um lugar onde, pela nossa história, né, a gente se denomina acreditadora. Então, a gente se denomina, a gente tem um termo que é nosso, né, DNA acreditadora. O DNA acreditador é feito pela dor de dono, é feito pelo cuidado e é feito pelo mindset de crescimento. Então, a gente vem desse lugar, assim, que tem tem fortes estímulos para que a gente gere, de fato, conexões mais profundas. E essa coisa toda, de alguma forma, se conversou rapidamente, né? Se conectou rapidamente. Imã que puxa imã, sabe? Essas coisas todas foram se conversando. E nós iniciamos, então, as reuniões, iniciamos os encontros. A parte bacana que eu acho, assim, que fecha muito com uma fala tua, né, Henry? A gente... Como é que nós faríamos anteriormente, né? Nós íamos juntar a turma toda e dizer, gente, algumas coisas vão mudar, e as coisas que vão mudar vão ser essas, essas e essas. E nós decidimos, então, no nosso colegiado, de que nós não faríamos anúncio nenhum, e de que nós começaríamos a mudar algumas práticas de gestão.
que antes eram de poder daqueles colaboradores, né? Os gestores hierárquicos, os formais, né? Antes eles é que tinham que responder, eles é que tinham que se posicionar a respeito, eles é que tinham que dizer que sim, eles é que tinham que dizer que não. Nós começamos a mudar essas práticas e começamos a atribuir para quem realmente operava aquilo a responsabilidade por tratar aquilo. Uhum. Então foram dois desafios, não, duas situações, né? Quem se sentia empoderado porque tinha que fazer, teve que abrir mão daquilo, então teve que viver a história dele nessa jornada, nesse processo, né? E quem até então, de alguma forma, estava ali confortável porque tinha alguém para fazer aquilo por ele, também teve que agora dizer, pô, mas como é que é isso aqui? E a gente foi mudando algumas práticas no começo e as pessoas começaram a ver que as coisas estavam mudando. Teve um certo momento que depois a gente parou para conversar com eles todos, né? E daí a gente disse, gente, vamos falar sobre isso aqui faz parte disso. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E esse guarda-chuva todo, né? O nosso organograma hoje, que ele é todo cheio de círculos, né? Todos os círculos que se conversam um com o outro, versus aquele organograma anterior, onde um estava lá embaixo, muitos estavam lá embaixo e poucos estavam aqui em cima, né? Então, a gente foi desconstruindo isso tudo, sem falar que estaríamos fazendo isso tudo.